Então eu quero que você que está entrando agora te despertar para você tomar cuidado com essa palavrinha chamada medo. Medo vem de Deus? Eu realmente posso ficar alimentando alguns medos? Será que isso vai realmente trazer algo de benéfico na minha vida? Então vamos lá. Existe um texto em Crônicas, 2 Crônicas 20, e fala de um rei chamado Josafá. Esse rei, ele teve medo, né? Por que ele teve medo? Porque chegou uma notícia para ele. O que tá chegando pra gente? Gente, notícia! Caramba, não é que a Bíblia traz para nós respostas daquilo que a gente está vivendo? Por isso, Josafá recebe uma notícia negativa. E a notícia é essa: ele é rei de Judá, né? E agora que ele é rei de Judá, tem 3 povos, 3 nações querendo invadir, estão se preparando, né? Parece até o bichinho invisível, né? Que entrou, se preparando para entrar, se preparando para poder saquear, tirar o que Deus estava trazendo de bom para o povo de Judá. Repara bem, toda vez que algo está indo bem, as coisas estão encaminhando muito bem, você começa a ver essa estratégia de paralisar. Estratégia, né? A gente começou o ano, a gente não tinha tantas coisas negativas assim que a gente estava ouvindo e já chegou, né, umas notícias negativas. Para quê? Para paralisar. E assim foi com Josafá. O que aconteceu? Primeira reação de Josafá, lado emocional, medo. Medo, ele é humano? Ué, natural, ele se sentiu com medo, né? Agora, interessante que a Bíblia vai dizer que são 3 nações, né? 3 traficantes com fuzil, não, tá? Porque se já fosse 3 traficantes com fuzil, com certeza você ia ficar com medo. Alguém falando que invadir sua casa, que ia fazer, que ia acontecer. Não parece igual a situação de agora? As pessoas estão dizendo que até dentro de casa você vai morrer. E esse era o cenário para Josafá. Era uma notícia de morte. Gente, não importa como é que vem a notícia. A pior coisa é você ouvir a palavra morte. Isso dá medo. As pessoas ficam com medo, né? Tem gente que tá com medo. Tem gente que se o filho vai na rua, vai comprar um pão, o menino chega no portão, tem que tomar banho de álcool em gel. Isso é medo. Medo de que palavra? Da palavra chamada morte. Então Josafá, ele teve também esse pequeno medo. Porém, ele decidiu reagir. E aí é a parte que eu quero que você se comporte agora, nesse momento de adversidade, de caos e de palavras tão negativas. Eu quero que você reaja. Mas reaja como? Positivamente. Na sua força. Olha só o que Josafá vai nos ensinar. Josafá, ele vai para o templo. Ai, mas o templo está fechado. A gente não pode ir na igreja. Mas o discurso atual é fica em casa porque nós somos a igreja? Então, que legal. Entra lá no seu quarto e faça ele de um altar, né? Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre o joelho e sinta a presença. Deus, ele vai se manifestar onde você estiver, aí no seu quarto. E aí que é interessante é que quando Josafá ele vai conversar com Deus, não é que ele não tenha recursos para a guerra. Ele é um rei. Judá com certeza tinha os meninos lá que fazia parte do exército, os meninos de guerra. Eu tenho certeza que eles estavam prontos para qualquer tipo de combate, mas Josafá está dizendo, peraí, a quem a gente primeiro precisa ouvir nesse momento das notícias negativas? De alguém que está dizendo que vai entrar, que vai fazer, que vai destruir, que vai matar. Vamos pedir opinião de quem? Vamos primeiro pedir opinião de Deus. Então, no medo, você precisa primeiro ser impulsionado a se encaminhar até Deus.
Porque senão esse medo pode trazer sérias consequências negativas para você. Olha só um bate-papo que a gente está fazendo, hein? E aí, olha só, Josafá, ele poderia, pela sua força humana, né, pelo seu conceito e pelo seu posicionamento, porque ele é rei, ele dizer assim, vamos fazer o seguinte, vamos preparar logo os meninos aí, vamos atacar, já que já chegou alguém e contou, né, que tem 3 nações querendo invadir, então vamos partir para dentro. Por quê? Porque tem gente que é meio desequilibrado, né? Ele fica com medo, mas ele quer logo bater, ele quer logo destruir, ele quer logo tacar o cabo de vassoura. Faz isso não, pelo amor de Deus, tá? Então, o Josafá não perdeu, primeiro, o equilíbrio. Segundo, o medo pode te levar a você tomar atitudes inconsequentes, que lá na frente o arrependimento é muito maior. Então, Josafá, oi, Amandinha, pastor Pedro, a Devec Pavone e a Devec Largo do Bicão. Oi, gente, que legal! E aí, o que acontece? Voltando aqui, né, que a gente está falando aí do medo. Josafá poderia ter se juntado com Israel. Mas Israel, nesse momento, só aprontava, gente. Todos os reis que passavam por Israel só fazia besteira e o que não agradava os olhos de Deus. Se ele se junta na hora do medo com alguém que parece que é forte, que é Israel, Josafá ia perder aquela guerra. Oi, irmão Eliseu! E aí, como é que a gente tá? A Devec, soldado pai. Meus adevequianos, meus amigos, estão tudo aí. Gostei de ver. Então, gente, eu tô já respondendo os amigos, porque depois vai rolando, né? A gente perde aí o papo com os amigos. Então, gente, se você pede ajuda do medo, né, para alguém que está despreparado, fora da visão, com a vida totalmente fora do altar, você vai pedir ajuda, pede mesmo para você ver. Talvez você está pedindo ajuda nesse momento de medo, conselho para vizinho, fazendo receita que diz que cura a gripe, né? Fazendo mandinga também, que tem uns crentes que gostam de mandinga, simpatia. Gente, além de estar com medo, você não vai ter a proteção que você deveria ter, né? Você vai ser paralisado por esse medo. Então, Josafá vai agora nos ensinar que o medo é natural, ele vai chegar mediante uma notícia negativa. A preocupação pelo medo, ela é normal. O que não pode acontecer nesse período de medo é você recuar ou você tomar atitudes inconsequentes, mas o que você tem que fazer na hora desse medo é procurar a Deus e nem pensar em desistir. Josafá poderia dizer, deixa esse povo entrar, deixa invadir, fazer o quê? Eu sou um só, tem 3 se juntando. Mas aí ele está dizendo, eu vou procurar a Deus, porque é do alto que vem o quê? O socorro, gente. O socorro vem do alto. Então eu quero dizer para você que está aí do outro lado, talvez não é todos, mas é um só, você vai deixar esse medo ainda te dominar? Vai ficar com esse medo aí? Eu tô com medo de ir na padaria, eu tô com medo de ir no mercado. Uma coisa é precaução, outra coisa é medo. Josafá não poderia, nesse momento, recuar por causa do medo. Ele tinha que ter as precauções dele, com certeza ele teve. E sabe qual foi as precauções que Josafá teve? Com a orientação do Senhor. E aí, quando ele vai ouvir o conselho de Deus, porque tem uma hora que você vai ter que brotar essa cara na rua, não vai dar para se esconder o tempo todo e não vai dar para imunizar o Rio de Janeiro inteiro. Não vai dar, tá? Você fica pensando aí, mas as prefeituras vão imunizar a praça, vai imunizar o mercado, vai nada. Porque tem loja que está fechada, que quando saiu o decreto que pode abrir o shopping, não vai dar tempo de imunizar esse troço todo, não. Todo mundo vai entrar para comprar e você nem tem noção do que você está enfrentando. Então tem uma hora que você vai ter que sair de casa. Já viu quando o pai fala assim, eu vou te bater. Aí a criança foge para a rua e fala, você vai ter que voltar. Já viu isso? Deve ser da sua época, né? Que a mãe fala assim, você vai ter que passar por aqui, você vai ter que voltar. Então vai ter uma hora que você vai ter que voltar para a realidade. Tem hora que não dá para fugir da realidade. Isso é o quê? É o Josafá. Não dá para fugir da realidade. Então ele vai buscar lá o conselho com Deus. E aí Deus vai dizer assim, filho, primeiro, olha só o que Deus vai dizer para ele. Fica tranquilo, não temas. Como assim? Não temer? O que é temer? É ter medo. Primeira coisa que Deus já percebeu.
o emocional fragilizado, a fé já oscilando, porque o medo deixa a fé oscilando. E aí Deus já libera logo uma palavra logo para ele: meu filho, não tenha medo, por causa desta grande multidão. Eu gosto de Deus. Olha, Deus é um fofo, Deus é um lindo, né? E Deus não perde o equilíbrio nem esconde nada de ninguém. Deus ele fala assim: é multidão mesmo. É muita gente que vem para te pegar, Josafá. Mas fica com medo dessa galera, não. Sabe o que Deus está dizendo? O vírus mata. O cenário é de morte. Mas está temendo o quê? Não, ele tá dizendo, não temas por causa desta situação. Ele está dizendo, porque esta peleja, a partir de agora, essa situação não está mais nas suas mãos para resolver. Tem coisa que não adianta, que não tem medicina, não tem governo, não tem prefeito, não tem presidente. Deus tem que resolver. E já foi comprovado que esse negocinho que está aí... Ai, irmã Edilane, você não fica falando o nome dele? Eu não fico dando moral por causa da doença. Coisa chata. Mas esse negocinho que está aí, que é invisível, já chegou-se à conclusão que é o corpo que vai ter que combater. E quem é que fez o corpo? Quem é que criou o corpo? E quem tem que entrar no corpo para o corpo reagir? É aquele que criou, que é a mão de Deus. Então não adianta, vai ficar na televisão, vai ficar doido, vendo um monte de estatística, vai ficar com medo, e esse medo ainda vai te paralisar. Deve ter gente passando álcool em gel, sabe aonde, gente? Na panela. Entendeu? Não, vou lavar e vou passar álcool em gel, daqui a pouco está explodindo a casa. Então Josafá escutou uma palavra no momento de caos positiva, né? Você está entendendo, Josafá, que essa situação não é para você resolver comigo. Ele está dizendo, você está amparado pelas minhas mãos. Não interessa que estão dizendo que vai entrar, que vai invadir, que vão vir, que vão fazer. Ele está dizendo, relaxa, sossega, porque não é você que vai entrar para resolver essa situação, mas sou eu. E aí o profeta chega para o Josafá e diz assim, para o rei Josafá, né? Além dessa peleja não ser sua, a peleja agora é do Senhor. Então entenda que a sua vida está na mão de Deus. Para de ter medo do que estão falando, estão dizendo. Sua vida está guardada, amparada, blindada, cercada pela mão do Senhor. E aí, como é que Josafá, como é que termina essa conversa de Josafá? A irmã tá batendo papo tempão e não conta logo o final dessa história. Então, final da história é que Deus falou assim, não vai fazer exército nenhum, você vai fazer um coral. Coral, gente, olha isso, o que mais o povo tá fazendo, cantando, né? Cantando, fazendo live, né? Aí Deus falou assim, vocês vão fazer agora um momento de adoração, e quem vai guerrear sou eu. Gente, fantástico, né? Eu queria estar lá para ver essa cena de Deus entrando, guerreando, enquanto o povo tá fazendo o quê? Cantando. Eu não fui pro hospital, não tomei vacina. Eu não. Eu só tô cantando em casa e adorando. E eu sei lá o que tá acontecendo lá fora. É Deus que tá guerreando. Você tá entendendo para que não precisa ter medo? Por que não precisa ter medo? Por causa disso. Deus já está cuidando de tudo. E quando eu saí, e eu vou bem falar um negócio pra vocês, eu já saí um monte de vezes, muita vezes, né? No mercado, eu tenho criança pequena, e aí eles estão comendo pra caramba, comida acaba, tenho que sair, tenho que ir no mercado comprar pão da tarde, né, gente? Porque quem é da DEVEC tá em propósito. Então, assim, a gente tem que sair, e Deus guardou. Tô aqui, ó, não dou um espirro, né? Você ouviu falar que mendigo tá contaminado? Não, Deus tá guardando, né? E os locais com maiores situações adversas de pobreza. Deus está guardando, gente, está guardando. A questão é você entender que na hora da situação você não pode ter medo. Agora vamos lá, o que o medo, para quem não faz como Josafá, de buscar a orientação de Deus, de parar de ficar ouvindo essa televisão, essas coisas, essas notícias negativas, tá? O que acontece quando você dá ouvidos para as notícias negativas? Aí a gente vai lá para uma história que está lá em 1 Samuel, capítulo 17. Aí nesse papo agora a gente vai falar do medo que paralisa. Então o do Josafá motivou e fez ele sair vencedor. Já em 1 Samuel 16 é Saul que é o rei, já não é mais Josafá, agora estou falando de Saul, tá? E quando Saul está ali com a sua tropa, com o seu exército, ele está sendo ameaçado por um
homem conhecido como um gigante chamado Golias. Gente, o texto é esplêndido. Os primeiros 11 versículos que tem no primeiro capítulo 17 de 1 Samuel é fantástico. Descreve ali a afronta daquele gigante, os gigantes perguntando se tem alguém que é capaz de lutar contra ele. Todo mundo conhecia o cenário, que aquele homem era o quê? Ele era matador. Olha aí de novo a palavra morte. Olha aí. Ele quer invadir o povo de quem? O povo de Deus. O povo de Deus, gente, sempre vai ser atacado. Coloca isso na tua cabeça, tá? Você que fica passando luta e fala, eu não sei por que eu passo luta. Ai, ninguém me ama. Porque você é crente. Por isso. E aí Israel agora está sendo confrontado, né, por esse homem chamado aí Golias, um filisteu. E o interessante é que quando o homem fica por 40 dias ali afrontando o exército do Deus vivo que está sobre a regência e a responsabilidade de Saul, o último versículo, que é o 11, vai dizer que todos tiveram medo. Todos tiveram medo. Então passou 10 dias, 20 dias, 30 dias, 40 dias. Um povo que era conhecido como povo de Deus, recuando de um homem, no qual esse homem tinha uma proposta de guerra e morte. Porque ele está dizendo assim, olha, quem guerrear comigo, se vencer, ele é que vai mandar aqui no Filisteus. Mas se eu entrar, eu que vou dominar Israel. Gente, olha, nesse nosso bate-papo... Oi, Pati! Patrícia Werneck. Parabéns pra você. Hoje é seu dia, amiga. Eu acho que a nossa live vai ter que sair por aqui, né, Patrícia? Vocês cantam de um lado e eu canto do outro. Ela tá entendendo. Mas vamos voltar aqui no medo que paralisa? Eu já falei, pra quem tá chegando agora, do medo que te impulsiona a você avançar. É um bate-papo, tá, gente? É um bate-papo. Ó, eu não tô nem com a Bíblia aqui, porque eu quero bater papo mesmo. Nesse momento, você não ficar doido. Um momento de isolamento, que eu falei que isolamento deixa a pessoa doida. Por isso que Deus vendo Adão lá no Éden, falou, não é bom que você não ficar sozinha não, porque você não vai surtar. Aí fez a mulher, né? Uma figura linda, bela, para poder auxiliar ele. Bom, para por aí, para depois você não querer bater na Eva. Mas aí vamos voltar no medo que paralisa. Então, quando a gente vê esse cenário lá de Saul, eles começaram a ficar com medo, ficaram com medo e esqueceram do tamanho do Deus que eles serviam. Parece que eles zeraram a história marcante que Israel sempre teve com Deus. Gente, vamos lá. Um Deus que já tinha mostrado o seu poder nos tempos de Noé. Um Deus que já tinha mostrado o seu poder no tempo de Moisés. Um Deus que já tinha mostrado o seu poder no tempo de Josué. Ainda nem falei os feitos, hein? Estou falando só mostrando o seu poder. Um Deus que mostrou o seu poder no tempo dos juízes. E aí, quando chega em Samuel, esse povo esquece que Deus fez. É você. Porque a gente começa a dizer que Deus faz, que Deus é maior, que Deus é poderoso, que Deus vai nos livrar na hora das guerras e tá com medo de dar a paz do Senhor para os irmãos e apertar a mão do irmão. Gente, eu sou da Assembleia de Deus há muitos anos. E sabe o que acontece? As irmãs do círculo de oração, vou falar que elas eram doidas não, mas elas eram ousadas e sempre foram. Algumas até sem conhecimento, instruções, principalmente na área da medicina. Chegavam pessoas com diagnósticos ali, sabe? Ó, que o médico disse assim, ó, parou pra você, igual a da mulher do fluxo de sangue, morre, morre. Esse era o diagnóstico que muitas mulheres de oração, quem é do círculo de oração aí, fala eu, só pra eu ver se você tá por aí. Quem é que trabalha em círculo de oração? Raquel, a paz, pessoal do Insta que tá entrando, gente. Então, gente, presta atenção. Diagnóstico negativo sempre vai ter. Mas aquelas mulheres do círculo de oração, conhecendo o tamanho de Deus, elas pegavam um vidro pequenininho chamado óleo ungido, óleo da unção, e elas pegavam, colocavam nas suas mãos, crendo no poder de Deus, não no diagnóstico negativo.
Às vezes colocava, ungia a ferida, sem luva, sem nada, e tacava a mão ali na enfermidade, pessoas com tuberculose, com pneumonia, com chagas, e eu nunca escutei nenhuma delas serem contaminadas. E essas irmãs, a maioria, estão aí com seus 80 anos, com vigor, com uma saúde, que elas oram tanto, elas fazem tantas visitas, que elas não têm tempo de ir para médico. Você nunca viu isso, não? É incrível, né? E continua chegando gente, bebê, pessoas enfermas, pessoas com diagnóstico negativo, e elas oram e nada acontece. Por quê? É você ter certeza em quem você tem crido. Então, o povo voltando lá em Saul, que eu não perdi não, só fiz só esse link para você entender que você tem que conhecer o histórico do teu Deus. Israel conhecia o histórico de Deus, um Deus que abriu o mar vermelho, um Deus que segurou uma família no dilúvio, um Deus que abriu o Rio Jordão, um Deus que enviou praga. Tanto se fala de praga, mas nenhuma atingiu. Mas porque estava dentro de casa, não. A última que entrou para dentro de casa, tá? A última. As outras, esse povo estava onde? Estava aí, Deus estava guardando lá no Egito. E não pegou, as pragas não pegaram, tá? A última praga. Aí as outras pragas, o povo estava onde? Hein? Fica aí de pergunta para sua EBD, tá bom? O povo tinha que enfrentar vidas, eles eram escravos. Então, esse povo venceram, viram, tinha esse histórico. No tempo dos juízes, com Débora, com Gideão, né? Sempre vai haver esse período de saquear, de morte, de decreto, mas chega no tempo de Saul, o povo fica com medo. Medo de Golias, um povo que a sua parentela, que é a mesma linhagem, né? As mesmas pessoas, claro, né? O povo do tempo lá de Saul é um povo novo do tempo de Moisés. Mas é tudo parente. E a história para eles era contada verbalmente. Eles sabiam do poder de Deus. Então, assim, o povo que estava com medo de Golias sabia que Deus havia livrado o povo das mãos de Faraó. O povo que estava com medo do armamento de Golias tinha pleno conhecimento que o armamento de Faraó padeceu naquele grande mar vermelho. E é o povo que paralisou por causa do medo. Então, olha só a reação. O medo, ele é normal. Ele vai... Não estou aqui falando que você vai ser super crente, não. Vai chegar uma hora, uma notícia, uma enfermidade, uma situação, uma porta que fechou e vai dar medo mesmo. Vem para você arrancar os cabelos. Mas aí, ou você faz como Josafá, você vai para Deus... E Deus vai te orientar e te coordenar. Já falei que você vai ter que sair para a rua, você vai ter que sair uma hora. E aí você vai ter que acreditar que Deus está te guardando de verdade. Você vai ter que entender isso como Josafá. Não importa o tamanho da multidão, não importa o tamanho da estatística. Eu sei quem eu tenho crido e quem está confiando. Se Deus falou que essa peleja não é minha, para e vê o livro. Gente, olha só o que Deus fala para Josafá. Para e vê o livramento. E Josafá acreditou. Para. Quem é que vai parar sabendo que tem 3 nações armadas, né, querendo ali te exterminar? É quem confia em Deus, gente. É quem confia em Deus. Agora, já Israel paralisou. O texto é claro, parou por 40 dias. Se Davi não chega para ver como estão os seus irmãos, se Davi não é impulsionado pelo poder da presença de Deus na vida dele, para ir até Saul e falar, eu vou, ninguém ia dar 50 dias, 90 dias, 100 dias. E olha o que o medo tem feito com a humanidade. Parou, tem gente que não está trabalhando, tem gente que não está estudando, embora estão fazendo as plataformas online, mas não é a mesma coisa, tá? Algumas crianças serão prejudicadas, sim, entendeu? O ano letivo perdido não se repõe dessas formas, isso é só um campo de ajuda, mas nada substitui, ainda mais pela questão da maturidade das crianças, o estudo presencial, e o diabo ele vem para isso mesmo. É um exército paralisado por 40 dias. Chega o garoto lá, o Davi, eu não sei em quantos dias, porque a Bíblia não fala, mas pode ter sido em um dia ou em 2 dias, resolveu logo o negócio. E olha a ousadia de Davi. Tu vens contra mim com espada, lança, escudo. Davi descreve. E você tem muita certeza, porque você está vendo a pessoa com fuzil na mão e está falando assim, você está vindo para cima de mim com fuzil, mas eu vou contra ti em nome do Senhor.
Aí, eu sei que tu tem medo de falar isso pro traficante, né? Por isso você tá com medo de muitas coisas que vêm e muitas notícias que chegam ao seu ouvido. Mas esse foi o cenário de Davi. E olha, vou te falar, eu tenho certeza que a galera, aquele exército que estava lá justamente com Saul, não deram credibilidade em nada para Davi. E Davi não teve medo. Então, qual é o nosso bate-papo de hoje? É medo, né? Hoje eu falei que eu só gosto de bater papo. Já tem muita igreja fazendo live de oração, corinho de fogo, louvor, adoração. Tem aqui live para todos os estilos. Eu gosto de bater papo. E assim, o que eu tenho visto? Eu quero bater papo de atualidades. Coisas que possa blindar a sua mente nesse momento. Você está em casa, isolado, né? Deus não fez ninguém para viver isolado. Ninguém. Tanto que quando o povo saiu da arca, Deus já mandou logo o povo procriar. Deus, ele conhece a natureza humana. Não dá para ficar sozinho. Você tem uma hora que você precisa socializar. Mas um medo pode te paralisar. Como foi no caso lá de Saul, que o medo paralisou um exército. O medo paralisou um exército. E no caso de Josafá, que Deus falou, filho, só vê o livramento. Você também tem um exército, mas você não vai precisar nem guerrear. Ele está dizendo assim, você, por confiar, para Josafá, por você confiar, pode ficar tranquilo que quem vai entrar nessa situação sou eu. Então tem gente que está com medo de perder emprego, tem pessoas que estão com medo de sair de casa, tem pessoas que estão com medo de voltar para a igreja. Vai ter gente com medo de voltar para a igreja, tá? Esse negócio de vão ficar em casa fazendo live é legal. Agora, trazer esse povo para a igreja, aí vai entrar o quê? O medo. Ah, não. Vai chegar na igreja e vai dizer, dá a mão ao seu irmão, né? Vai chegar na igreja e vai dizer, fala pro seu irmão que está do seu lado, e eu não vou poder sentar uns metrozinhos de distância do meu irmão. Ah, o meu irmão espirrou na igreja, vou sair correndo. Ah, o meu irmão tossiu, será que ainda não é algum resquício do vírus? Vai, o medo traz neurose. E Deus quer te libertar disso. Faça como Josafá. Gente, se liberta desse medo agora. Você não vai ser inconsequente, tá? Você vai se cuidar, mas não vai deixar o medo te paralisar. Porque uma hora você vai ter que voltar. Você vai ter que pegar trem, metrô, ônibus. Você vai ter que ir para a escola, para a faculdade. Você vai ter que voltar. E aí, coloca Deus na frente como Josafá. Porque Deus vai fazer, ele sim vai imunizar todos os lugares que você vai passar e você não vai ser abalado. Tem um hino muito interessante, eu vou fechar aqui o nosso bate-papo, que ele é assim, confiando em nosso Deus.